Boa noite a todos, meus amigos, boa noite a todos vocês que estão comigo aqui em São Paulo, nos estúdios do Complexo Damásio, e você, meu amigo, minha amiga, que está em uma das unidades do Complexo Damásio em todo o Brasil. Para aqueles que estão comigo desde as 18 horas, no horário de Brasília, prazer em revê-los. Para aqueles que chegaram agora, prazer em conhecê-los. Eu sou o Flávio Martins, um dos professores de Direito Constitucional desse curso de vocês que começa nesse instante, no curso anual aqui em 2013. Além de professor, sou o diretor aqui no Damásio dos cursos preparatórios para concursos públicos, portanto responsável pela organização de todos os cursos, incluindo esse curso anual. Fique à vontade para sempre entrar em contato comigo, não só para falar da nossa matéria constitucional, como também para falar sobre o curso. Estamos aí de ouvidos abertos, estamos abertos para quaisquer sugestões, observações, reclamações, elogios, estamos à espera deles também, claro, trabalhamos para isso. Mas veja, uma das várias formas que você tem de entrar em contato conosco, há várias formas. Você pode entrar pelo próprio site, no Fale Conosco, o e-mail chega direto para mim. Outra maneira também, diferente de você entrar em contato comigo, vou pedir a ajuda dos meus amigos da técnica, para colocar aqui embaixo, no GC, o meu Twitter. Está aqui embaixo, deixa eu ver, desse lado. Está aqui embaixo, para o pessoal que está aqui em São Paulo, não sou louco não, aqui no GC está aparecendo aqui embaixo na tela, né? Então aqui embaixo, @siga o Flávio. Essa é uma ferramenta que a gente usa com bastante frequência. O Twitter você pode mandar lá para a gente também, fazendo sua observação, mandando seu e-mail, a gente entra em contato o quanto antes. Pois bem, meus amigos, como eu disse, estudaremos Direito Constitucional. Mas nesse curso anual, nesse semestre, veja, Direito Constitucional, você estuda no primeiro semestre, então a carga horária é grande, até porque a matéria é uma das mais importantes mesmo dos concursos públicos, e você estudará Direito Constitucional nesse primeiro semestre com 2 professores. Eu terei uma carga horária com vocês de 20 horas. Estarei no decorrer do semestre, 20 horas, falando de vários temas importantes de Direito Constitucional. Basicamente 2. Vou falar sobre teoria geral do direito constitucional e vou falar sobre direitos e garantias fundamentais. São os meus 2 grandes temas que no decorrer do semestre estudarei com vocês. Todos os outros temas, portanto, todo o direito constitucional positivo, incluindo aí o importantíssimo controle de constitucionalidade, vocês estudarão com meu querido amigo, o professor Pedro Lenza. Pedro Lenza dispensa comentários, haja vista que hoje é o autor de direito constitucional mais vendido do Brasil. A sua obra de direito constitucional para concursos públicos é a obra mais difundida no Brasil. Não são raros os concursos públicos que no enunciado de uma questão afirmam lá, segundo Pedro Lenza, vários concursos já fizeram isso. Portanto, é de fato um nome importantíssimo do direito constitucional brasileiro contemporâneo. Seremos nós dois, que ministraremos então direito constitucional aqui com vocês. Com relação à bibliografia, eu vou falar, embora já esteja na área do aluno, o meu conteúdo programático e a minha bibliografia indicada. É fácil de você encontrar, hein? Se você entrar na área do aluno, do lado esquerdo da área do aluno, tem lá um itemzinho chamado Documentos, Conteúdo Programático. O meu é o primeiro, eu sou o primeiro professor a postar o conteúdo programático do curso, até para dar o exemplo, né? Para cobrar os outros professores, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que ser logo o primeiro mesmo. Então o meu já está lá. Agora eu estou cobrando os outros professores para fazerem o mesmo nos próximos dias. Então se você entrar lá, tem o conteúdo programado para cada aula, a cada uma dos 10 encontros que eu vou ter com vocês, o que vai ser visto em cada um dos 10, e a bibliografia indicada. Mas, sobre a bibliografia, vale a pena tratar um pouco disso. Vem comigo aqui para o quadro, põe aí para nós. Deixa eu falar de 3 livros aí que, na minha opinião, vale a pena você complementar o conteúdo nas nossas aulas. Então, vamos lá. Primeiro, um primeiro livro não poderia ser diferente, é um livro que vale para concursos estaduais sem medo de errar, magistratura estadual, Ministério Público Estadual, Defensoria, Procuradoria, para concursos estaduais, mas olha, de verdade dá para ir bem com o direito constitucional esquematizado, direito constitucional esquematizado do Pedro Lenza.
Direito Constitucional Esquematizado, do Pedro Lenza, da editora Saraiva. Uma das grandes vantagens do livro do Pedro Lenza é que ele está sempre atualizado, não só com a jurisprudência do Supremo. O Lenza, ele vive 3 meses por ano, ele fica enclausurado, é verdade isso, enclausurado, atualizando o livro dele. Ele vai para a praia com a família, enquanto a família fica na praia, ele fica trancado no quarto, atualizando o livro dele 3 meses por ano, né? E, de fato, tem essa vantagem de estar sempre atualizado com a jurisprudência do Supremo, e, eventualmente, raramente de alguns outros tribunais, mas principalmente do Supremo, e com concursos públicos também. Sempre que cai uma questão esquisita em concurso público, que o Lenza não tem no livro dele, na edição seguinte ele atualiza de acordo com aquela questão. Essa é a grande vantagem do livro do Lenza. É um livro voltado para concurso público mesmo. Não é? Então, para concursos estaduais, me parece que ele seria o suficiente como complemento das nossas aulas aqui. Para concursos um pouco mais aprofundados, por exemplo, concursos federais, que exigem mais o conhecimento aprofundado de jurisprudência, um pouco mais profundo, eu indico como complemento da obra do Lenza o livro Direito Constitucional, do autor Uadi Lamego Bulos. Uadi Lamego Bulos, da editora Saraiva. Veja, o Uadi, ele tem alguns livros pela editora Saraiva. O melhor mesmo é o curso de Direito Constitucional, do Uadi Lamego Bulos, editora Saraiva. De fato, ele acaba sendo mais profundo em alguns temas. Para concursos mais aprofundados, concursos federais, por exemplo, eu recomendo a leitura do Uadi Lamego Bulos. E por fim, naqueles concursos que exigem talvez um pouco mais de conteúdo doutrinário e um conteúdo menos positivista, então, por exemplo, sobretudo, aqueles concursos que dão ênfase em teoria geral do direito constitucional e direitos fundamentais, eu coloco aqui também o curso de Direito Constitucional, curso de Direito Constitucional do ministro do Supremo, o ministro Gilmar Ferreira Mendes. Gilmar Ferreira Mendes. A editora também é a editora Saraiva. Então eu diria que como livro texto, como livro base, caso você queira complementar nossas aulas, o Lenza é o mais indicado. O Uadi Lamego Bulos para concursos um pouco mais aprofundados, concursos que exigem um pouco mais de teoria, defensorias, por exemplo, exigem um pouco mais de teoria para direitos fundamentais, por exemplo. Esse do Gilmar Mendes é bem interessante. É claro que existem outros livros bacanas no mercado de direito constitucional. Se você gostar muito de algum outro livro, você pode consultá-lo sem problema. Isso aqui é uma mera orientação, né? E é claro que o conteúdo de nossas aulas vai tentar primar por todas essas obras, vai passar por todos eles. Por hora, eu não vou indicar livros específicos, por hora não, né? Por exemplo, há livros específicos de direitos fundamentais, não vou indicar, no decorrer das aulas eu faço menção, né? Existe um outro livro também que é extraordinário, mas acho que não seria justo indicar agora, porque você tem tantas outras matérias para estudar para o seu concurso, você não vai fazer uma pós-graduação em constitucional, eu sei disso. Mas é importante ter pelo menos à mão na biblioteca, saber onde está, o livro do professor Canutilho, José Joaquim Gomes Canutilho, né? É o Direito Constitucional, se não me engano, o Direito Constitucional Aplicado da Livraria Almedina, que é a editora da Universidade de Coimbra, Livraria Almedina. O livro do Canutilho vende muito mais no Brasil que em Portugal, inclusive. Ele é tão conhecido no Brasil quanto em Portugal. Na verdade, o livro do Canutilho é espetacular para alguns temas, e quando o tema for essencial à leitura do Canutilho, daí eu falo para vocês, olha, vale a pena dar uma olhadinha no capítulo tal do Canutilho, que fala brilhantemente sobre esse assunto, mas no decorrer do curso eu menciono para vocês. Fechou? Falamos então de bibliografia, e agora vamos seguir adiante. Outros detalhes do curso, no decorrer da minha aula de hoje, está combinado, o vice-presidente acadêmico, o professor Marco Antônio Araújo Júnior, vem dar uma palavra para vocês, e eventualmente eu faço alguma minha complementação. Na aula de hoje nós vamos falar sobre 4 temas. Pelo menos eu me programei para falar de 4 temas na noite de hoje. São eles.
primeiro tema é constitucionalismo. O primeiro tema é constitucionalismo. O segundo tema que eu me programei a falar para vocês, depois de constitucionalismo, será conceitos de Constituição. Conceitos de Constituição. Os principais conceitos de Constituição. Segundo tema. Terceiro tema, elementos das constituições. Outro tema que de vez em quando aparece ou como questão objetiva ou dissertativa mesmo, em concursos, elementos das constituições. E por fim, quarto e último tema, estrutura da Constituição brasileira. Então vai ser divertido. Constitucionalismo, conceitos de Constituição, elementos das constituições e, por fim, a estrutura da Constituição. Vamos lá? Vamos cair de cabeça nos 4 temas? Comecemos então pelo primeiro grande tema da aula de hoje, o primeiro grande tema do curso. Constitucionalismo. Para aqueles que chegaram mais cedo, para aqueles que chegaram às 18 horas no horário de Brasília, eu já respondi, aliás, várias questões de concurso de constitucionalismo. O curso começa às 18 falando de questões de jurisprudência. Vem comigo para o quadro. Vamos conceituar constitucionalismo. Vamos lá. Constitucionalismo. Veja, coloquemos aqui um conceito preliminar. Constitucionalismo é um movimento social, político e jurídico, é um movimento social, político e jurídico, vírgula, cujo objetivo principal, então é um movimento social, político e jurídico, cujo objetivo principal é limitar o poder do Estado, por meio de uma Constituição. Então aqui está. Constitucionalismo, em poucas palavras, é um movimento social, político e jurídico, cujo objetivo principal é limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. Existe uma palavra-chave aqui. Uma palavra-chave é o verbo limitar. Então, de fato, a função principal do constitucionalismo é limitar o poder do Estado através de uma Constituição. Limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. Bacana. Agora, como nasceu e como se desenvolveu o constitucionalismo? Naquela primeira aula de hoje à noite, naquela aula de resolução de questões, eu mostrei para vocês como vários concursos vêm com umas frases insidiosas, dizendo assim, mentirosas, dizendo assim, o constitucionalismo nasceu na Magna Carta de 1215. O constitucionalismo nasceu no século XVIII. Tudo mentira. Vamos colocar aqui no quadro um segundo tema, evolução histórica do constitucionalismo. Daí eu vou te contar com detalhes como é que ele se desenvolveu. Então, segundo tema da noite, marca aí. Evolução histórica do constitucionalismo. Evolução histórica do constitucionalismo. Meus amigos, primeira coisa. Segundo parte da doutrina, nós encontramos demonstrações de constitucionalismo na antiguidade. Encontramos demonstrações de constitucionalismo na Idade Antiga, na antiguidade, sabe? Até o século V, até o século V, na antiguidade. Esse aqui é o chamado constitucionalismo antigo. Constitucionalismo antigo. De vez em quando aparece em concurso público com esse nome. Então, há demonstrações de constitucionalismo na antiguidade, até o século V, é o chamado constitucionalismo antigo. E exemplos de constitucionalismo antigo. Vou colocar aqui no quadro uma frase bem importante. O constitucionalista alemão, chamado Karl Lowenstein, veja só, é importante, a gente vai falar dele algumas vezes no decorrer do semestre. Então, Karl Lowenstein identificou
Carl Lowenstein identificou demonstrações de constitucionalismo, no povo hebreu. Então veja, Carl Lowenstein identificou demonstrações de constitucionalismo no povo hebreu. De que maneira? Como assim constitucionalismo no povo hebreu? Basicamente eu vou colocar aqui no quadro mais uma frase. Era basicamente a atividade dos profetas. Atividade dos profetas que verificava a atividade dos profetas que verificava a compatibilidade dos atos públicos, com o texto sagrado. A compatibilidade dos atos públicos com o texto sagrado. Então marque essa frase que é importante. E ela já apareceu em vários concursos públicos, hein? Aqui naquela pré-aula, na aula das 18 horas, aliás, eu mostrei alguns concursos públicos com essa informação. Então, Carl Lowenstein identificou no povo hebreu demonstrações incipientes, introdutórias de constitucionalismo. Então, os profetas que avaliavam os atos do poder público dizendo se eles eram ou não compatíveis com a Bíblia, se eles eram ou não compatíveis com o texto sagrado. Isso, portanto, na antiguidade. Ainda na antiguidade, vamos colocar mais um exemplo de constitucionalismo na antiguidade, na Idade Antiga. Na Grécia Antiga, também havia demonstrações de constitucionalismo. Como na ação. Vou colocar entre aspas uma expressão em grego. Meu grego, a pronúncia eu não sei se é exatamente essa, porque meu grego não é que é fraco, é inexistente. Grafê, com PH, grafê, paranomon. Grafê, paranomon. Há vários textos que tratam dessa ação. Então, na Grécia Antiga, também havia demonstrações de constitucionalismo. Como na ação, grafê, paranomon, vírgula, que ao controlar atos normativos, do poder público, é o antecedente mais remoto do controle de constitucionalidade. É o antecedente mais remoto do controle de constitucionalidade. Então veja, na Grécia Antiga também havia demonstrações de constitucionalismo. Como na ação grafê paranomon, que ao controlar atos normativos do poder público, é o antecedente mais antigo, mais remoto do controle de constitucionalidade. Então, em resumo, digo para vocês que há demonstrações de constitucionalismo na Idade Antiga. A doutrina reconhece isso, tanto na Grécia Antiga como junto ao povo hebreu. Começa por aí. E sigamos adiante nesse desenvolvimento do constitucionalismo. Séculos depois, tivemos no século XIII, portanto na Idade Média, tivemos um documento extremamente importante do constitucionalismo. Um marco histórico importantíssimo, relevantíssimo do constitucionalismo na Idade Média. Vamos explicar esse ato tão famoso, todo mundo já deve ter ouvido falar. Vem comigo para o quadro. Agora, constitucionalismo na Idade Média. Veja, na Idade Média nós tivemos então, entre aspas, em latim, Magna Carta. Vou colocar com CH, porque em latim se escreve com CH. Magna Carta de 1000
1215. A famosa Magna Carta, ou Magna Carta Libertatum, de 1215. Basicamente, o que é essa Magna Carta de 1215? Vamos colocar aqui algumas observações. Seguinte, ela foi outorgada pelo rei inglês. Outorgada pelo rei inglês João I, outorgada pelo rei inglês João I, mais conhecido como João Sem Terra, ou Lackland. Em inglês, esse era o seu apelido, Lackland. Então, outorgada pelo rei inglês João I, João Sem Terra, reconhecia uma série de direitos. Ao povo inglês. Reconhecia uma série de direitos ao povo inglês. Essa é a Magna Carta de 1215. Um dos documentos históricos mais importantes para o constitucionalismo. Então, primeira coisa, muita gente pode imaginar, então João Sem Terra é um homem adiante de seu tempo, né? Um homem adiante do seu tempo, um precursor do constitucionalismo. Meus amigos, não é por aí não. João Sem Terra era um tirano. Foi conhecido como um dos reis que mais tributou na Inglaterra. Um dos reis que mais aumentou a pressão do Estado sobre a população. Meus amigos, tamanha é a ojeriza do povo inglês na história ao rei João Sem Terra. Tanto é verdade que João Sem Terra era um rei déspota, um rei autoritário que, na lenda de Robin Hood, não sei se você se lembra, mas Robin Hood luta contra o rei João, o príncipe João. Sabe quem é o João da lenda de Robin Hood? É o João Sem Terra. Portanto, ele ficou conhecido na lenda de Robin Hood como, de fato, aquele rei que tributava, aquele rei que oprimia a população mais pobre. E, de fato, ele fez isso mesmo. A pressão foi tamanha, a pressão de João Sem Terra foi tamanha, ele era o irmão de Ricardo Coração de Leão, esse que saiu da Inglaterra para as cruzadas e acabou sendo sequestrado onde ele estava. Então, o João Sem Terra, ele acabou tributando tanto, que houve uma revolta na Inglaterra, liderada pelos barões ingleses, que com o apoio da França, exigiram que João Sem Terra assinasse aquele documento. Então não é que João Sem Terra era um homem do bem que assinou os direitos do povo inglês. Nada. Ele foi obrigado a assinar a Magna Carta de 2015 para continuar sendo o rei da Inglaterra. Tanto é verdade que a Magna Carta de 1215, ela não teve muita aplicação prática. É extremamente importante, nós falamos muito dela, mas na prática o próprio João Sem Terra se recusou a cumprir. Os reis que o seguiram se recusaram a cumprir. A Igreja Católica da época disse que era um documento revolucionário, a Magna Carta de 1215. Quer dizer, é um documento para fins históricos, porque na prática, de fato, só no século seguinte, só no século XVII, com alguns documentos ingleses como Bill of Rights, Petition of Rights, só no século XVII é que a Magna Carta começou, então, por meio dessas outras leis, começou a ser aplicada. Mas para concluir, vem comigo para o quadro. Essa Magna Carta, ela tem uma importância até para os dias de hoje, porque é um dos primeiros documentos que reconheceram alguns direitos que até hoje existem. Por exemplo, aqui na Magna Carta nós encontramos a origem mais remota do habeas corpus. A origem mais remota do habeas corpus. Então, se algum dia perguntarem para vocês onde surgiu o habeas corpus, pode dizer que o habeas corpus surgiu remotamente na Magna Carta de 1215, que previu a liberdade de locomoção. Outra fonte importante aqui, outra consequência importante dessa Magna Carta de 1215, é a origem mais remota do devido processo legal. Devido processo legal.
Todos nós sabemos, não é, que a Constituição brasileira tem o devido processo legal, certo? Que vem do inglês due process of law. Pois é. A origem mais antiga do devido processo legal é a Magna Carta de 1215. Só que não tinha esse nome na época. Não era devido processo legal, due process of law. Na época, era conhecida como Lei da Terra. Lei da Terra. The Law of the Land. Dizia assim, que ninguém seria privado de seus bens, nem de sua liberdade, senão um processo segundo a lei da terra. The Law of the Land. Então veja, a Magna Carta de 1215, então de fato é historicamente importante. Né? É um dos marcos mais importantes do constitucionalismo. Fechou? Muito bem. Mais um salto agora na história. Agora começa a ficar cada vez mais importante. Chegamos agora no século XVIII. Um dos séculos mais importantes para o constitucionalismo. Vem comigo para o quadro, vamos falar do que aconteceu no século XVIII aqui. Meus amigos, no século XVIII, tivemos duas constituições extremamente importantes. São elas: a Constituição norte-americana, a Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa e a Constituição francesa de 1791. Então, a Constituição norte-americana de 1787 e a Constituição francesa de 1791. Uma coisa importante que os concursos por vezes perguntam é exatamente aqui, com essas duas constituições, que nasce o chamado constitucionalismo moderno. Portanto, o constitucionalismo moderno surge de fato com essas duas constituições. A Constituição norte-americana de 1787, Constituição francesa de 1791. Essas datas são importantes. E aí vou te dar uma dica de memorização. Caso você tenha receio de esquecer essas datas, vou fazer o seguinte, é uma dica de memorização. Curiosamente, coincidentemente, não é bem uma coincidência, mas aqui no meio do caminho, entre essas duas constituições, nós temos exatamente a Revolução Francesa. Temos aqui no meio do caminho a Revolução Francesa, certo? De 1789. 1789, Revolução Francesa. Olha a coincidência. 2 anos antes, exatamente 2 anos antes, tivemos a Constituição norte-americana, 1787. E 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, a Constituição francesa, a Constituição da França, de 1791. Portanto, não esqueça essas duas datas, não é? Centradas aqui pela Revolução Francesa, não é? Equidistantes da Revolução Francesa, temos a Constituição norte-americana, de 1787, e depois, mais para frente, a gente pode falar um pouquinho sobre esse constitucionalismo norte-americano, mas a ideia é simples, não é? Os Estados Unidos declararam a sua independência da Inglaterra em 1776. Naquele primeiro momento, eram colônias independentes. Em 1776, os Estados Unidos não eram unidos. Né? Eles eram independentes, eram colônias independentes. Depois, nos anos seguintes, houve um movimento chamado movimento federalista, exatamente para juntar aquelas colônias num estado só. E aí esse movimento, chamado movimento federalista, acabou culminando, anos depois, com a Constituição norte-americana de 1787, que é a mesma até hoje. É a mesma até hoje, com algumas mudanças, é claro, mas é a mesma até hoje. E a Constituição francesa, claro, que tem tudo a ver com a Revolução Francesa, com a queda do rei, com o assassinato do rei, da rainha, e com o povo chegando até o poder, e tendo como base principal os direitos fundamentais. Não é? A ideia da Revolução Francesa de igualdade, legalidade e fraternidade está clara na Constituição Francesa de 1791.
Fechou? Esse é o século XVIII. E meus amigos, daqui do século XVIII, o constitucionalismo se espalhou para o mundo inteiro. Eu vou colocar algumas datas importantes e isso interferiu até na história do Brasil. Veja só, vem comigo aqui para o quadro. Vou colocar algumas constituições que vieram logo na sequência. Veja só comigo, ó. Então veja, depois então dessas duas constituições que eu te falei. Na Espanha, tivemos a Constituição. Então na Espanha, tivemos a Constituição de Cádiz. Constituição de Cádiz. Cádiz é uma cidade espanhola, né? Então houve a Constituição Espanhola, Constituição de Cádiz, para não errar a data, 1812. 1812. Veja, Espanha, que geograficamente está logo do lado ali de Portugal, né? A influência foi tremenda no Estado português. Tivemos a primeira Constituição Portuguesa. Constituição Portuguesa de 1822. Só um detalhezinho curioso, hein? Em 1822, só por curiosidade, onde é que estava o rei de Portugal, hein? Onde é que estava Dom João VI no começo do século XIX? Onde é que ele estava? Estava no Brasil. Estava no Brasil. Meus amigos, fizeram a Constituição Portuguesa à revelia do rei. O rei, juro para vocês, o rei foi obrigado a assinar a Constituição Portuguesa. Tem um livro que é apaixonante. Quem não leu deve ler nas férias. Aquele livro 1808, do Laurentino Gomes, o jornalista que fala da vinda da coroa portuguesa para o Brasil. E ele fala da vinda e fala da volta. A volta é deprimente. Dom João VI foi obrigado a voltar para Portugal. E não deixaram que ele pisasse, que ele descesse do navio, sem antes assinar a Constituição Portuguesa. Ele foi obrigado a assinar. A mulher dele, a espanhola Carlota Joaquina, se recusou a assinar. Falou, não vou assinar nada, o quê? Vou perder os meus poderes. Não vou assinar nada. E ela foi exilada, embora dentro do Estado português, ficou isolada numa quinta. Dom João VI, coitado, ou assinava ou deixava de ser rei, e acabou assinando a Constituição que foi feita à sua revelia em 1822. E vem aqui para o quadro só para terminar. E veja, e o Brasil, quando teve a sua primeira Constituição? A Constituição Brasileira de 1824. Constituição Brasileira de 1824. O filho mais velho de Dom João VI, Dom Pedro I, não era tão ingênuo, não. Ele sabia que o único jeito de se perpetuar no poder brasileiro, ou de se tornar rei no Brasil, era por meio de uma Constituição. Era um movimento que não tinha como afastar, entendeu? Não tinha como afastar o constitucionalismo. Dom Pedro I acabou fazendo a primeira Constituição brasileira e se autonomeando o rei do Brasil. Muito bem. Falamos então desse desenvolvimento histórico do constitucionalismo. Próximo tema. Pode voltar a imagem para nós. Próximo tema dentro de constitucionalismo, importante. O neoconstitucionalismo. Como eu mostrei naquela pré-aula das 18 às 18h50, tem caído em vários concursos esse tema. Neoconstitucionalismo. Vem comigo aqui para o quadro. Então, neoconstitucionalismo. O que é isso? Neoconstitucionalismo. Neoconstitucionalismo. Para você entender, o primeiro autor a tratar desse assunto no Brasil, o primeiro autor foi o carioca Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso foi o primeiro constitucionalista brasileiro a tratar do neoconstitucionalismo. Vou te explicar direitinho o que é o neoconstitucionalismo dentro de alguns instantes, pois agora, como eu havia comentado com vocês, vem até a nossa presença o vice-presidente acadêmico aqui do Complexo Damásio, o professor Marco Antônio, que lhes dará as boas-vindas. Marco, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Damásio. Né? Bem-vindos aqueles que começam o anual conosco hoje. Bem-vindos novamente, quem já estava no anual, né, há um semestre, estudou conosco o semestre passado. Para nós é um motivo de honra tê-los aqui, especialmente porque nós sabemos da importância de preparar vocês para um concurso público. Né? O Damásio tem 40 anos de tradição na preparação para concursos públicos e é uma tradição que se renova a cada ano, é uma tradição que a cada ano tem inovações, especialmente nos projetos pedagógicos, no corpo docente,
Então, a minha palavra rápida é a palavra de boas-vindas. A gente sabe da responsabilidade de prepará-los e vamos trabalhar, já estamos trabalhando no curso de vocês desde dezembro, arduamente, para que essa responsabilidade aí se traduza numa natural consequência da sua aprovação. Então, você que está conosco no anual, saiba que é de longe um dos cursos com maior conteúdo, maior número de disciplinas, com um corpo docente aí campeão. A gente brinca que a gente escala os melhores professores para esse curso, você terá aula com os melhores aqui, certamente. E eu quero deixar desde logo o meu contato para vocês. Vou deixar um contato de Twitter. Se você ainda não tem uma conta de Twitter, faz sentido você abrir, porque cada um dos professores aqui vai se comunicar com vocês por Twitter. É muito rápido, muito eficaz. Está aparecendo na tela aqui, @profmarcoante. Tá? Você pode, via Twitter, me passar sugestões, críticas, enfim. Assistir uma aula que não achou muito legal, me manda uma mensagem, depois eu te mando o meu e-mail por lá, você diz, você desce os seus elogios, críticas, sugestões, que é sempre bom para a gente melhorar o nosso processo aqui da prestação do nosso serviço. Quero dizer para vocês que o foco total é nos editais e nas provas, né? 2013, um ano com muitos concursos, então já é possível que você comece a prestar concurso durante o seu curso, é razoável que isso aconteça. Lógico que você vai estar preparado no final do curso, mas desde logo você já pode começar a prestar concursos e sentir. Então o nosso foco, o foco dos nossos professores será nos editais, serão nas provas e com foco na sua aprovação mesmo. Esse é o nosso trabalho. O professor Flávio já deve ter falado para vocês, porque além de ser diretor pedagógico dos cursos aqui no Damásio, será também professor da grade de vocês, então vocês terão um contato bastante grande com ele. Hoje ele fez a abertura dos cursos, deve ter falado um pouquinho de Damásio, falou de área do aluno já? Deixei para falar mais agora. Ah, é? Deixei para Então dar acho que o professor agora. Flávio pode explicar um pouquinho nesse instante todo o trabalho pedagógico e explicar um pouquinho da área do aluno, que é o nosso principal contato aí. Perfeito. Então, deixei para esse momento mesmo, porque é muito importante, porque sei que agora, nesse instante, todos estão aqui, o horário já deu para todo mundo chegar ainda aqui um pouquinho atrasado. Basicamente, a área do aluno é, de fato, como disse o professor Marco Antônio, nosso contato direto, nosso contato frequente. É importante que você, diariamente, acesse a área do aluno. Na área do aluno, você vai encontrar, basicamente, 3 itens que me parecem principais, dentre outros, mas 3 itens principais. Primeiro, entrando na área do aluno, você terá acesso à grade de aulas, portanto, o conteúdo a grade de aulas, a programação das aulas, o calendário das aulas do mês. A cada mês a gente lança rapidamente, então, o conteúdo de todas as aulas. Tem lá que aula vai ter no dia tal, você sabe exatamente todos, quem são os professores. Além disso, aquele material prévio da aula de QSJ, lembrando que nosso curso aqui tem a possibilidade de você já começar a estudar a partir das 18 horas no horário de Brasília. A partir das 18 horas, a primeira aula é uma aula que nós denominamos de QSJ, Questões, Súmulas e Jurisprudências. Hoje, por exemplo, das 18 às 18h50, eu respondi questões de concurso público sobre constitucionalismo. Vários concursos falando desse tema que nós estamos estudando hoje à noite, agora no aspecto teórico. Esse material do QSJ, pelo menos um dia antes, já vai estar disponível para vocês. Então, por exemplo, amanhã, antes de vir para o Damásio, entre lá na área do aluno, você vai encontrar o material de QSJ da aula de amanhã, que, se eu não me engano, é do professor André Stefan, que vai falar de penal e processo penal, ou uma das duas a seu critério. E aí amanhã você imprime o material e traz para o Damásio. Na área do aluno também você vai ter um material pós-aula. Te explico. Todo curso do Damásio tem, em sala de aula, um orientador colaborador. Uma pessoa, um estudante que acompanha o conteúdo das aulas e anota o conteúdo principal daquela aula. Depois que esse material passa por uma revisão de forma e de conteúdo, esse material, essa apostila, vai para a área do aluno depois de alguns dias. Portanto, se você faltou na terça-feira, daquele dia tal, e quer saber que conteúdo foi dado naquela aula, é só entrar na área do aluno, tem o resumo anotado daquelas 5 aulas daquela noite. Tudo bem? E além disso, você tem lá algum conjunto de aulas online complementares. Você pode assistir algumas aulas complementares online. Por exemplo, tem na internet direito econômico, direito financeiro. Essas matérias são importantes, sobretudo para quem vai fazer concurso federal, por exemplo. Direito econômico e financeiro, muito importante. O professor Roberto Baldatti gravou, se não me engano, 20 ou 30 horas desse conteúdo. Língua portuguesa,
um conteúdo de língua portuguesa que um dos nossos professores gravou no ano passado, portanto já de acordo com a reforma ortográfica. Então essas aulas complementares você encontra online na área do aluno. E para acessar a área do aluno, você tem que preencher 2 campinhos só. Entra no site damasio.com.br, na homepage tem lá a área do aluno, e tem lá usuário, que é o seu CPF, e senha e RA, que é aquele número que você recebeu no ato da matrícula. Usuário é o CPF, RA, número da matrícula, você entra na área do aluno, e qualquer dúvida, claro, pode entrar em contato conosco. Marco. É isso, muito bom. Então, boa aula para vocês, sucesso, boa preparação e nós nos veremos em outros encontros. Até mais. Obrigado, professor Flávio. Obrigado, Marco. Boa noite. Muito bem, meus amigos. Vamos voltar para o neoconstitucionalismo. Falei para vocês que a primeira pessoa a falar de neoconstitucionalismo no Brasil foi Luiz Roberto Barroso. Todos os livros que hoje falam de neoconstitucionalismo mencionam Luiz Roberto Barroso. Então deixa eu te dar uma dica. Deixa eu citar a fonte. Deixa eu citar o artigo onde Luiz Roberto Barroso tratou desse tema pela primeira vez no Brasil. Esse artigo você encontra na internet. Eu não coloquei na área do aluno, porque você vai conseguir facilmente encontrar na internet. Deixa eu te dar a dica, deixa eu te dar o caminho das pedras. Vem comigo aqui pro quadro. Coloca assim, entra lá no... Eu vou fazer uma propaganda aqui, né? Mas entra num site de busca, por exemplo, o Google. Entra lá no Google e coloca as seguintes frases de pesquisa lá. As palavras triunfo tardio, e aí coloca o nome dele, Luiz, com S, Roberto Barroso. Coloca essas expressões no Google, triunfo tardio, Luiz Roberto Barroso. Vai aparecer esse artigo do professor Luiz Roberto Barroso, um artigo de umas 15 páginas, que vale a pena você ler no final de semana. Sabe? Final de semana, o carnaval está chegando, imprime esse material aí no carnaval e leia, é uma leitura agradável. Basicamente é o que melhor trata de neoconstitucionalismo no Brasil. Foi o que primeiro tratou, todo mundo acaba falando o que o professor Luiz Roberto Barroso trata nesse artigo. Não é? Triunfo tardio, Luiz Roberto Barroso. Se eu não me engano, o artigo chama Triunfo Tardio do Direito Constitucional no Brasil. Ou seja, Triunfo Tardio, é o nome que você vai achar. Tem várias fontes, é o mesmo, tem na editora RT, tem na jus.com.br, tem vários sites com esse mesmo artigo, até o meu site tem o artigo do Luiz Roberto Barroso, tem várias fontes, então vale a pena. O que é o neoconstitucionalismo? Vamos lá? Eu falei qual é a fonte, mas agora vamos dar uma definição de neoconstitucionalismo. Vem comigo para o quadro. Neoconstitucionalismo é o seguinte, ó, conceito de neoconstitucionalismo surgiu após, deixa eu corrigir aqui, surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, fruto do pós-positivismo. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, fruto do pós-positivismo, tendo como marco teórico a, entre aspas, força normativa da Constituição, e como objetivo principal aqui não vai ter vírgula. Como objetivo principal, uma maior eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. Bem, eu vou explicar melhor esse conceito aí, mas marcá-lo é importante. Então, olha só. Primeira coisa, hein? O neoconstitucionalismo surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Portanto,
Esse, como diz o Luiz Roberto Barroso, é o marco histórico. Pedro Lenza também coloca isso no seu livro, copiando o Luiz Roberto Barroso. É o marco histórico do neoconstitucionalismo. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Agora veja um marco ideológico aqui, ó. Fruto do pós-positivismo. Fruto do pós-positivismo. Isso aqui é extremamente importante. O neoconstitucionalismo nasce com o declínio do positivismo. Nasce com o declínio do positivismo. Meus amigos, com a Segunda Guerra Mundial, verificou-se que o positivismo foi o braço direito, o positivismo foi o braço jurídico dos regimes mais ditatoriais, contra os quais a Segunda Guerra Mundial foi deflagrada. Por exemplo, o regime nacional socialista do Hitler. Era um regime que se baseava totalmente no positivismo. Tem um filme pelo qual eu sou apaixonado, um filme da década de 60, chamado Julgamento em Nuremberg. Já assistiram? Julgamento. Oh, mais uma recomendação para o carnaval, Julgamento em Nuremberg. Só cuidado que tem duas versões, uma da década de 60 em preto e branco e uma agora da década de 90 com Alec Baldwin. Deus do céu, isso é porcaria, né? Da década de 90 não presta. O da década de 60, mais histórico, esse é bem melhor. Spencer Tracy, Marlene Dietrich. Esse filme marcou minha vida, que era um jovenzinho positivista, quando, ao ver que muitos juízes alemães foram para o banco dos réus nesse tribunal de Nuremberg. Só para você saber, tribunal de Nuremberg foi um tribunal instaurado pelos americanos e aliados após a vitória na Segunda Guerra Mundial para julgar os nazistas e aliados. Vários juízes alemães foram para o banco dos réus. Por quê? Dentre outras atrocidades, os juízes determinaram na Alemanha nazista a esterilização compulsória de doentes mentais. Doentes mentais eram esterilizados por ordem judicial, eram esterilizados com aquela ideia besta de se purificar a raça. Né? E esses juízes que fizeram essas barbaridades em suas sentenças foram para o banco dos réus. Aí eu te pergunto, qual foi a tese de defesa desses juízes? Qual foi a tese de defesa deles? A tese de defesa foi o estrito cumprimento do dever legal. Nós fizemos isso mesmo, mas estávamos cumprindo a lei. Como se o cumprimento da lei cega fosse a execução da justiça. Portanto, cai o positivismo com a Segunda Guerra Mundial e nasce então o pós-positivismo. O direito não se confunde com a lei. O direito constitucional não se confunde apenas com o texto constitucional. Esse é um marco teórico importantíssimo. E vem comigo aqui para o quadro. Tem mais coisa. Vem aqui, ó. Eu disse para vocês que, ó, tendo como marco teórico a força normativa da Constituição. Força normativa da Constituição. Essa expressão, força normativa da Constituição, é uma expressão cunhada pelo alemão Konrad Hesse. Konrad Hesse. A gente vai falar no decorrer do curso mais sobre essa obra. Aliás, tem esse nome, Força Normativa da Constituição. A ideia é de que a Constituição ela é considerada uma lei, ela tem força de lei, e mais, é a lei mais importante, é o centro do ordenamento jurídico de um país. Constituição ela tem força normativa. Não é um conjunto de promessas vazias. Constituição não é um conjunto de metas vazias para serem cumpridas quando der. Não. Constituição tem força normativa, tem obrigatoriedade. Esse é um marco, esse é um ponto central aqui do neoconstitucionalismo. E principalmente, veja aqui embaixo, ó, o objetivo principal do neoconstitucionalismo é aumentar a eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. Esse é o objetivo central do neoconstitucionalismo. Aumentar a eficácia da Constituição, principalmente dos direitos fundamentais. Deixa eu colocar agora no slide seguinte, uma coisa que é bem importante sobre neoconstitucionalismo, que é o seguinte, marque aí no seu caderno também, isso aqui, ó, consequências do neoconstitucionalismo. Consequências do neoconstitucionalismo. Eu vou te dar alguns exemplos concretos no Brasil, dessas consequências do neoconstitucionalismo. Vejamos.
Letra A, primeira consequência aqui, ó. Uma maior importância dos princípios constitucionais. Uma maior importância dos princípios constitucionais. De fato, meus amigos, parafraseando o nosso ex-presidente, eu diria para vocês que nunca antes na história desse país se deu tanta importância aos princípios constitucionais. Os princípios constitucionais são tão ou mais importantes que as regras constitucionais. Eu vou te dar um exemplo do ano passado, que essa frase é indiscutível, é inegável. Aquela decisão histórica do STF que equiparou a união homoafetiva à união estável. Veja só, se nós abrirmos o texto constitucional, vou até pedir a ajuda do Tiago, eu havia dito que eu não ia abrir a Constituição hoje, Tiago, mas peço desculpas e vou pedir para você abrir. O artigo 226 da Constituição. Artigo 226 da Constituição, para ser preciso, seu parágrafo 3º. Então, artigo 226, parágrafo 3º, que fala de união estável. Olha só, está aqui do lado. Aqui do meu lado, acompanha aqui, olha só. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, a Constituição escolheu a união estável, definir a união estável como sendo a união entre homem e mulher. Esse é o texto constitucional. A questão chegou ano passado até o STF. E a união homoafetiva? Não é família? União homoafetiva não é família, e o Supremo disse. O Supremo, em vez de aplicar a letra seca, fria da Constituição, o Supremo preferiu aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana e dizer que a união homoafetiva se equipara à união estável. Minha gente, quer uma prova maior de que os princípios constitucionais têm uma importância gigantesca? O Supremo preferiu o princípio da dignidade da pessoa humana em vez do texto constitucional. Portanto, pode tirar aí da tela. Obrigado, Tiago. Obrigado, amigos da técnica. Então, veja, primeira consequência do neoconstitucionalismo, um aumento da importância dos princípios constitucionais. Tem mais consequência. Vem comigo aqui pela frente. Tem mais consequência. Vamos lá, letra B. Houve um aumento da jurisdição constitucional. Aumento da jurisdição constitucional, é verdade, quer dizer, ao longo dos últimos anos, o número de ações constitucionais foi ampliado enormemente. Pega, por exemplo, o controle de constitucionalidade, que você vai estudar com o Pedro Lenza. Até 1988, nós tínhamos no Brasil, no controle concentrado, duas ações só. Só duas ações. A ADIM interventiva e a ADIM genérica. Hoje em dia, além da ADIM, e tem mais modalidades, tem a ADIM genérica, a ADIM interventiva, a ADIM por omissão, tem essa terceira. Você tem a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, e principalmente, você tem a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. São ações que você vai estudar com o professor Pedro Lenza nesse semestre. E nem precisa dizer que é um dos temas mais importantes do direito constitucional, certo? Legal. Houve um aumento da jurisdição constitucional. Letra C. Outra consequência. Surgimento da hermenêutica constitucional. Surgimento da hermenêutica constitucional. Ou seja, a ciência de interpretação da Constituição. A gente vai ter uma aula em que a gente vai falar só sobre hermenêutica constitucional, principalmente sobre hermenêutica constitucional. A ideia é que interpretar a Constituição é diferente de interpretar as outras leis. Tem métodos próprios, princípios próprios de interpretação constitucional. Isso é uma consequência do neoconstitucionalismo. Olha lá, letra D, maior consequência. Seguramente maior consequência é essa daqui, ó. Uma maior eficácia dos direitos fundamentais. Maior eficácia dos direitos fundamentais.
De fato, minha gente, houve reconhecidamente na jurisprudência do Supremo mudança significativa. E olha, não houve mudanças legislativas significativas, mas mudanças na jurisprudência. Vou te dar 2 exemplos em que isso mudou na jurisprudência do Supremo. Primeiro, os direitos sociais. Os direitos sociais, sabe aqueles direitos? Educação, saúde, lazer, moradia, alimentação. Hoje a jurisprudência do Supremo dá um tratamento diferente para os direitos sociais, garantindo uma maior eficácia deles de imediato. Outro exemplo aqui, uma mudança bem significativa, o mandado de injunção. Mandado de injunção. A gente vai estudar mais para frente, mais para o final do semestre, mas eu te adianto que o mandado de injunção, nos últimos 15, 20 anos, mudou no Brasil. A eficácia do mandado de injunção mudou. Mas a lei não mudou nada. A Constituição não mudou uma vírgula. Mudou a jurisprudência do STF. Mudou a forma de ver o mandado de injunção, dando-lhe maior eficácia. Isso, minha gente, é neoconstitucionalismo. Uma última consequência do neoconstitucionalismo, mas essa é alvo de uma discussão gigantesca, mas vem comigo aqui a letra E, um maior ativismo jurisdicional. Um maior ativismo jurisdicional. Não é? De fato, houve, como consequência desse neoconstitucionalismo, um maior ativismo jurisdicional. O Brasil, esse ativismo chega a ser tamanho, sobretudo na jurisprudência do Supremo, na conduta, na postura do STF, que alguns chegam a entender que é até exagerado, né? Que o Supremo estaria indo além da mera função jurisdicional. Mas que, de fato, esse aumento da atividade jurisdicional, desse ativismo jurisdicional, sobretudo no controle de políticas públicas, isso é consequência do neoconstitucionalismo. Maravilha, minha gente? Então falamos aí de neoconstitucionalismo, um tema importante que vem caindo nos concursos públicos. Agora, eu vou te falar de alguns tipos diferentes de constitucionalismo que podem aparecer no concurso público. Alguns nomes diferentes para constitucionalismo. Fechado? Vem comigo para o quadro. Primeiro constitucionalismo diferente da noite é o constitucionalismo social. Marquei. Constitucionalismo social. Constitucionalismo social. O que é isso aqui? Constitucionalismo social. Marquei o conceito. Constitucionalismo social é a previsão constitucional. Previsão constitucional dos direitos sociais. Então, previsão constitucional dos direitos sociais. Previsão constitucional dos direitos sociais. Te dá exemplo. Direitos sociais como educação. Então, direitos sociais como educação, saúde, moradia, etc. Então, constitucionalismo social é isso, é a previsão constitucional dos direitos sociais. Ele vem depois daquele mero constitucionalismo liberal, não é? Constitucionalismo liberal, aquele que apenas prevê direitos fundamentais e o povo que se vire. O Estado apenas prevê os direitos fundamentais. No constitucionalismo social, não. O Estado também prevê deveres para si, ou seja, deveres em que ele deve atuar, educação, saúde, etc. O mais importante, o que mais cai nos concursos, e cai bastante, é o seguinte: esse constitucionalismo social nasceu onde? Nasceu onde aí no mundo afora e no Brasil? Vou colocar aqui, ó. No mundo afora, a primeira Constituição que adotou esse constitucionalismo social foi a Constituição do México, de 1917. Engraçado, essa foi a primeira, mas não é a mais famosa. Não é a mais famosa Constituição que adotou o constitucionalismo social. A mais famosa é a Constituição Alemã. Constituição Alemã, conhecida como Constituição de Weimar, de 1919. Constituição de Weimar, de 1919. Essa é mais famosa que a primeira, Constituição do México. E no Brasil, se você entrar na área do aluno, eu coloquei uma apostila hoje de várias questões de concurso público, né, de constitucionalismo, e eles adoram perguntar isso aqui. No Brasil, quando é que começou o constitucionalismo social? Foi com a Constituição de 88? Não, bem antes, bem antes.
foi com a Constituição de 1934. Então, no Brasil, o constitucionalismo social nasceu com a Constituição de 1934, que, só para lembrar, é a terceira Constituição brasileira. Tudo bem? E, basicamente, meus amigos, sobre constitucionalismo social é o que o concurso pode te perguntar. Então, o que é constitucionalismo social é isso, né? A previsão constitucional de direitos sociais. Nasceu no México em 1917, Alemanha em 1919 e no Brasil na Constituição de 1934. Bacana? Mais um tipo aí de constitucionalismo. Vamos para outro tipo de constitucionalismo, que hoje em dia você encontra em todo livro de direito constitucional, você encontra menção a essa nomenclatura que eu vou colocar aqui no quadro para vocês. Vou colocar aqui, ó. É o chamado constitucionalismo, anote aí. Constitucionalismo do futuro. Constitucionalismo do futuro ou do porvir. Constitucionalismo do futuro ou do porvir. São expressões sinônimas, né? Do futuro, do porvir. Meus amigos, o autor que criou essa nomenclatura, constitucionalismo do futuro ou do porvir, foi o argentino José Roberto Dromi. José Roberto Dromi. Ele que é mais autor na Argentina de direito administrativo, né? E é político, já foi secretário do governo argentino. Mas no Brasil ele ficou bastante famoso por causa dessa nomenclatura, constitucionalismo do futuro, constitucionalismo do porvir. A ideia é que ele tenta então imaginar como será o constitucionalismo do amanhã. Como será o constitucionalismo das futuras gerações. Então a ideia é a seguinte, para ele, então para Dromi, vírgula, o constitucionalismo será baseado em alguns valores, como veracidade e solidariedade. Bem, ele fala de outros valores, mas eu vou destacar esses dois aqui para falar para vocês. Então, o constitucionalismo do amanhã, constitucionalismo dos nossos filhos, das novas gerações, vai ser baseado em alguns valores como veracidade e solidariedade. Então, deixa eu falar primeiro de veracidade ali. Veracidade. O que é a ideia O que ele quis dizer com esse negócio de veracidade? Ele quis dizer com veracidade que a nova Constituição, então eu vou colocar assim, ó, a Constituição não fará promessas inatingíveis. A Constituição não fará promessas inatingíveis. Ou seja, sinceridade, veracidade. Pior é que se olhar na Constituição hoje de 88, infelizmente você ainda vai encontrar algumas disposições que beiram o inatingível. Por exemplo, direito à saúde. Ok, direito à saúde é direito de todos, ninguém nega isso. Mas diz a Constituição que todos têm direito a acesso igualitário a todos os mecanismos de saúde. Olha, meus amigos, por mais que nós sejamos utópicos, acesso igualitário a todos os mecanismos de saúde vai ser sempre impossível. Quer dizer, um acesso digno, tudo bem, mas igual para todo mundo, sempre haverá uma distinção entre os mais ricos e os mais pobres. Então, quer dizer, um dos valores do constitucionalismo do amanhã, do futuro, do porvir, é essa veracidade, essa sinceridade. E solidariedade, vem comigo para o quadro, é algo que já aparece um pouco na Constituição brasileira, não é? Que é essa solidariedade, que é o auxílio recíproco. O auxílio recíproco, seja entre as pessoas, de maneira geral, a solidariedade entre as pessoas, como entre os países. E olha que a solidariedade já foi objeto não só da nossa Constituição de 88, como da jurisprudência do Supremo.
a solidariedade, hein? Por exemplo, na Constituição de 88. Na Constituição de 88, nós encontramos a solidariedade tanto no artigo 3º como no artigo 4º. O artigo 3º fala dos objetivos da República. Aliás, Tiago, a gente podia até dar uma olhadinha, né? Olha como a solidariedade já começa a aparecer na nossa Constituição. Né? Artigo 3º da Constituição, artigo 3º, objetivos da República. Vamos dar uma olhadinha lá no artigo 3º da Constituição. Olha só, põe aqui na tela. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Olha o primeiro. Primeiro objetivo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade solidária, objetivo brasileiro. Desce aqui para nós para o artigo 4º agora. O artigo 4º que trata dos princípios que regem as relações internacionais, as relações entre os países. Pode descer que são 10 incisos. Deixa eu ver qual inciso que é. Pode ir descendo, não está aí ainda não. Vai um pouquinho devagar, peraí. Não, ainda não. Aqui, ó. 9, dá uma olhada. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, quer dizer, esse auxílio recíproco entre os povos é solidariedade. Então, a Constituição já traz a solidariedade no artigo 3º, solidariedade no artigo 4º. E o STF, o ministro aposentado, excelente ministro, o ministro Carlos Aires Brito, ele que foi relator naquela ADIM da Lei de Biossegurança, não sei se você se lembra dela, aquela lei que fala da manipulação genética de embriões humanos. Ele disse, e o Supremo confirmou, é possível manipular o embrião humano, matar o embrião humano para fim de pesquisa científica, até em razão da solidariedade. Sacrificamos um embrião humano em busca da cura de outras tantas doenças. Portanto, o Supremo já se baseou também na solidariedade para proferir sua decisão. Bacana, minha gente. Esse é o constitucionalismo do futuro ou do porvir. Tem mais pela frente, Vem comigo para o quadro. Mais um tipo de constitucionalismo aqui, ó. Esse é bacana, hein? O transconstitucionalismo. Transconstitucionalismo. Esse nome, transconstitucionalismo, foi criado por um constitucionalista chamado Marcelo Neves. Marcelo Neves, transconstitucionalismo. Aliás, ele tem um livro chamado Transconstitucionalismo. Né? Um livro pela editora Martins Fontes. E qual que é a ideia dele de transconstitucionalismo? A ideia é o seguinte, segundo ele, estamos caminhando para o transconstitucionalismo. É a relação entre o direito interno, é a relação entre o direito interno e o direito internacional. É a relação entre o direito interno e o direito internacional, vírgula, para melhor tutela dos direitos fundamentais. Para melhor tutela dos direitos fundamentais. Então veja, é a relação entre o direito interno e o direito internacional para melhor tutela dos direitos fundamentais. Daí eu vou usar uma figura de linguagem que o Marcelo Neves usa no livro dele. Quem dirige aqui veículo automotor sabe disso. Existe, dependendo de como você olha no espelho retrovisor, existe um ponto cego no qual você não consegue ver o carro que está tentando te ultrapassar. Eu, por exemplo, já cometi algumas barbaridades por causa desse ponto cego. Dizem que eu sou barbeiro, mas não, a culpa é do ponto cego. Né? Então você olha no retrovisor, você não consegue ver o carro que está te ultrapassando, você não consegue ver naquela posição onde ele está. Segundo Marcelo Neves, existe isso em direito constitucional também. Certas situações da vida acabam não encontrando a tutela expressa da Constituição. Então, quer dizer, a Constituição de um país acaba não tratando daquele assunto, daquela situação da vida. Mas o direito internacional acaba tratando daquele tema. Então, se nós fizermos uma combinação entre o direito interno de um país e o direito internacional, as normas internacionais, nós conseguimos tutelar melhor os direitos fundamentais.
nessa combinação entre direito interno e direito internacional. Vou te dar um exemplo que me parece que é o mais indicado aí no Brasil de hoje. Todo mundo já ouviu falar dessa frase que eu vou dizer agora para vocês. A frase é: ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ou em latim, nemo tenetur si detegere. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Ninguém é obrigado a se autoacusar. Pergunto para vocês: em que artigo da nossa Constituição consta expressamente esse direito? De que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Onde é que está escrita essa frase na nossa Constituição? Não está. Essa frase não está na nossa Constituição. É uma falha. Deveria estar. Tem alguns direitos fundamentais, tantos lá, processuais, esse deveria estar. Mas de fato não está. Tem algo parecido. Consta lá o direito ao silêncio do preso, no artigo 5º, 63 da Constituição. Mas essa frase, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, não está na nossa Constituição expressamente. Daí eu te pergunto, então não é um princípio tutelado no Brasil? Pô, é claro que é, claro que é. Primeiro, porque muitos dizem que é um princípio constitucional implícito. Segundo, e mais importante ainda, ele está expressamente no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Essa frase consta expressamente no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Que, segundo o Supremo, embora não tenha natureza constitucional, a gente vai falar melhor disso outro dia, embora não tenha natureza constitucional, tem natureza supralegal. O Pacto de São José da Costa Rica, segundo o Supremo, está acima das leis. Está acima do CPP, está acima do CPC. Portanto, é norma supralegal. Minha gente, isso é o que o Marcelo Neves chama de transconstitucionalismo. Essa relação que há entre o direito interno e o direito internacional para melhor tutela dos direitos fundamentais. Fechou? Transconstitucionalismo. Não confunda transconstitucionalismo com outra coisa. Vem comigo para o quadro. Próximo constitucionalismo aqui. Próximo constitucionalismo. O constitucionalismo transnacional. Constitucionalismo transnacional. Constitucionalismo transnacional. O que seria o transconstitucionalismo? O constitucionalismo transnacional. A ideia é, constitucionalismo transnacional, é a possibilidade de criação de uma só Constituição, possibilidade de criação de uma só Constituição para vários países, possibilidade de criação de uma Constituição para vários países. Então, quer dizer, os países abrem mão de parte de sua soberania e elaboram uma Constituição conjunta. Uma Constituição que vai se aplicar a vários países conjuntamente. Esse é o constitucionalismo transnacional. Minha gente, e isso chegou bem perto de acontecer há uns 8, 10 anos, na Europa. Quase a Europa teve uma Constituição única, uma Constituição europeia. Existem regras europeias comuns, mas Constituição europeia não. Naquele momento, há 8, 10 anos, houve o veto da população francesa, que não quis, e houve o veto da população holandesa, que também não quis. Hoje em dia, esse é um assunto, Constituição europeia, que não se tem mais na Europa. Aliás, alguns querem sair da União Europeia. A Inglaterra, o primeiro-ministro inglês, diz que está disposto a fazer um plebiscito com o povo inglês para sair da União Europeia. E muitos países da União Europeia não estão mais preocupados em ter uma Constituição única. Eles estão preocupados com o que vão comer hoje à tarde. Né? Então, quer dizer, as preocupações europeias hoje são um pouco mais primárias do que se ter uma Constituição única. Mas saiba que essa possibilidade de se ter uma só Constituição para vários países é o que nós chamamos de constitucionalismo transnacional. Maravilha. Mas tem mais constitucionalismo aí. Esse aqui entrou para a história dos concursos públicos. Vem comigo para o quadro. Mais um tipo de constitucionalismo. É o último da noite. Esse daqui, ó.
Constitucionalismo, 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 WIG, constitucionalismo, WIG, W-H-I-G, constitucionalismo WIG. Pessoal, até hoje só caiu em um concurso público, para procurador federal em 2010, 2009, 2010. E até hoje se fala disso, por causa daquela bendita pergunta do que era o constitucionalismo WIG, ou então uma outra expressão aqui, um sinônimo, termidoriano. Termidoriano. Constitucionalismo WIG ou termidoriano. Basicamente, primeiro, da onde vêm essas palavras? WIG ou termidoriano. Primeiro, WIG é uma expressão que vem da Inglaterra. É que na Inglaterra, num determinado momento da política inglesa, havia dois partidos opostos na Inglaterra. O partido Whig e o partido Tory. O partido Whig era o partido conservador. O partido Whig é aquele que pregava mudanças mais lentas, mudanças mais serenas, mudanças mais paulatinas, enquanto o outro era o partido de mais ação. O partido Whig era o partido conservador. A expressão termidoriano vem já da política francesa. Whig vem da Inglaterra. Termidoriano vem da França. Embora representem a mesma coisa. É que depois da Revolução Francesa, os franceses começaram, a partir da Revolução Francesa, a dar um nome para cada ano que se seguiu a Revolução Francesa, né? E como a gente sabe, na Revolução Francesa, então, houve aquele período sangrento, aquele período de caos, todo mundo cortava a cabeça de todo mundo, não é? Ou seja, aquele período sangrento. Dizem que ali naquela Praça da Concórdia, ali no centro de Paris, os animais nem circulavam, os bois e cavalos nem circulavam por ali, tamanho cheiro de sangue que tinha naquela praça, de tanta decapitação que houve. Então houve um período sangrento. E depois desse período sangrento, os próprios líderes da Revolução Francesa perderam a cabeça. Robespierre, Danton. Depois houve então um momento de calmaria, um momento de tranquilidade. Então passou-se, depois da Revolução Francesa, um momento agressivo para um momento calmo. Esse ano de calmaria era o chamado ano termidor. Ano termidor. Daí então a expressão Whig e termidor dizem a mesma coisa. Vem comigo para o quadro. O que significa então constitucionalismo Whig ou termidor? É aquele que defende mudanças constitucionais. Defende mudanças constitucionais mais lentas, paulatinas. Mudanças constitucionais mais lentas, paulatinas. Ou seja, não prega mudanças constitucionais abruptas, não prega essas mudanças repentinas, mas mudanças constitucionais mais lentas, paulatinas. Esse então, minha gente, é o constitucionalismo Whig ou termidoriano. É presente em poucos livros, mas como eu já te disse, já caiu em concurso público e eventualmente é aquelas perguntas que entram para a história, entram para as lendas dos concursos públicos. Você fica sabendo então do que é o constitucionalismo Whig. Passamos então pelo primeiro tema da aula de hoje, constitucionalismo. Mas temos mais 3 temas pela frente. 3 temas pela frente, pode voltar a imagem para mim. O segundo tema da aula de hoje, ele costuma cair bastante em concurso público também, em pergunta objetiva. São os conceitos de Constituição. Os conceitos de Constituição. E no plural mesmo, conceitos. Vem comigo para o quadro. Eu vou falar com vocês hoje sobre 3 ou 4 conceitos de Constituição. Conceitos de Constituição. Há formas diferentes de se definir Constituição. Então, vamos lá. Conceitos de Constituição. O primeiro conceito, o primeiro sentido que eu vou falar com vocês, bem famoso, é o sentido sociológico. Constituição no sentido sociológico. Sentido sociológico. Esse primeiro sentido, o sentido sociológico de Constituição, é atribuído ao jurisfilósofo Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, que escreveu um pequeno livro chamado, colocar entre aspas, O que é Constituição?
Pequeno livro, o que é Constituição? Se você colocar na internet, você encontra até o original desse livro aqui na íntegra, hein? O que é Constituição. Tem umas 50 páginas, não é muito grande. Na verdade, esse livrinho, O que é Constituição, foi um discurso que o Ferdinand Lassalle fez numa universidade da Europa, e isso foi colocado no papel, acabou se tornando o livro. Então vamos lá. O que é importante saber? Eu vou colocar as frases clássicas que os concursos cobram, ok? Primeira frase famosa do Ferdinand Lassalle. Constituição, marque aí. Constituição não é uma folha de papel. Constituição não é uma folha de papel. Ele quer dizer, então, que Constituição não é uma lei. Constituição não é um documento. Constituição, para ele, não é um texto escrito. Constituição não é isso. Constituição é o que, então? Marque a frase mais famosa dele. Constituição é a soma. Constituição é a soma dos fatores reais de poder. Constituição é a soma dos fatores reais de poder que emanam da população. Então, Constituição é a soma dos fatores reais de poder que emanam da população. Essa expressão aqui, fatores reais de poder, minha gente, é a expressão mais manjada que aparece no concurso. Pode ligá-la a Ferdinand Lassalle. A ideia dele é que todo agrupamento de pessoas tem as suas relações de poder, em que um grupo se submete ao outro, um grupo manda no outro. Essas relações de influência, essas relações de poder que todo agrupamento de pessoas tem, é o que ele chama de Constituição, nesse aspecto sociológico. Então, esses fatores reais de poder que existem na população, independente de ter ou não ter lei escrita. Uma última frase aqui de Ferdinand Lassalle, vem comigo para o quadro. Uma última frase é que, para ele, todo Estado tem uma Constituição. Todo Estado tem uma Constituição. Portanto, independente de ter ou não ter uma lei escrita, todo Estado tem, portanto, uma Constituição. Esse é o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle. Depois, na sua casa, entra lá na área do aluno, que no material de questões que eu selecionei para hoje, tem várias questões sobre esse sentido sociológico de Ferdinand Lassalle. Vamos para o segundo. Segundo sentido de Constituição, ok? O sentido político. Sentido político que é atribuído ao alemão Carl Schmitt, com 2 T's. Carl Schmitt. Então, sentido político de Carl Schmitt. Meus amigos, o que é Constituição para Carl Schmitt? Vou colocar a frase famosa dele, é a frase que aparece no concurso. Constituição é uma decisão política fundamental. Constituição é uma decisão política fundamental. Para ele também não importa se existe ou não existe uma lei escrita. Para ele a Constituição não é necessariamente a lei. Constituição é uma decisão política fundamental. Tanto é verdade que a doutrina diz que essa posição de Carl Schmitt é conhecida como posição decisionista. É a posição decisionista. Então, se vier no concurso público dizendo assim, ó, quem adota a posição decisionista, o conceito decisionista, é Carl Schmitt. Constituição, portanto, é uma decisão política fundamental. Tanto é verdade que, para ele Carl Schmitt fazia a seguinte distinção. Ele distinguia, ele diferenciava Constituição de lei constitucional. Então, Carl Schmitt fazia uma distinção entre Constituição e lei constitucional. Sendo que, para ele, Constituição, claro,
é o que eu já defini para vocês. É uma decisão política fundamental, aquela decisão central. Seremos uma democracia ou não? Seremos uma república? Seremos presidencialistas? Adotaremos que tipo de democracia? Então, essa decisão política fundamental é o que ele chama de Constituição, que não necessariamente se reflete na lei constitucional. Essa lei feita pelo Estado pode ter até alguns valores dessa decisão constitucional, mas não necessariamente é a mesma coisa. Hoje, pessoal, atenção, isso aqui é legal, hein? Hoje, a gente não faz essa mesma distinção de Carl Schmitt. Entre Constituição e lei constitucional, a gente não costuma fazer essa distinção. Mas, hoje, a gente costuma fazer essa distinção que eu vou colocar aqui no quadro. Você já deve ter ouvido falar dela. Norma materialmente constitucional, norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. Já ouviu falar dessa distinção ou não? Pois é, essa distinção a gente adota hoje. Nos dias de hoje no Brasil, a gente adota essa distinção. Norma materialmente constitucional, norma formalmente constitucional. E essa classificação é inspirada em Carl Schmitt. É uma atualização da teoria do Carl Schmitt. Então nós temos no Brasil norma materialmente constitucional e norma formalmente constitucional. Qual seria a diferença? É que a norma materialmente constitucional, ela tem conteúdo constitucional. Conteúdo constitucional. Portanto, fala da aquisição do poder, fala dos direitos e garantias, fala da estrutura do Estado, quer dizer, tem conteúdo constitucional. Já a norma formalmente constitucional é aquela que está no texto constitucional. Está no texto constitucional, vírgula, não importando o conteúdo. Está no texto constitucional, não importando o conteúdo. Essa é a chamada norma formalmente constitucional. Está na Constituição, está no texto constitucional, o conteúdo é indiferente. Eu vou te dar um exemplo. Esse é famoso. É ridículo de tão famoso. Não é? Ou melhor, é famoso de tão ridículo. Não é? O artigo 243 da Constituição. Você já deve ter ouvido falar dele. Artigo 243 da Constituição. Tiago, você pode procurar aí para a gente, por gentileza? O artigo 243 está lá no finalzinho da nossa parte permanente. Errei, é o 242. Sobe um pouquinho. 242, é ele mesmo. Parágrafo 2º. Artigo 242, parágrafo 2º. Olha isso aqui. É a parte permanente da nossa Constituição. A parte principal de nossa Constituição diz: o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Veja, o que isso tem a ver com direito constitucional, o Colégio Pedro II? Não é uma norma materialmente constitucional, não tem conteúdo constitucional, mas é uma norma formalmente constitucional. Está no texto constitucional, portanto, tem a forma de norma constitucional. Fechou? Pode tirar da tela para nós. Falei, então, do sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, do sentido político de Carl Schmitt. E tem mais um, mais famoso, mais usado. Vem comigo para o quadro. Temos o sentido jurídico de Hans Kelsen. Sentido jurídico. Sentido jurídico de Hans Kelsen, o austríaco Hans Kelsen. Sem querer complicar, mas complicando só um bocadinho, esse sentido jurídico do Kelsen se divide em duas subespécies. Em duas espécies aqui. Vou colocar letra A e letra B, ok? Letra A. O sentido jurídico positivo. O sentido jurídico positivo. Sentido jurídico positivo. O mais comum, o mais usado, sentido jurídico de Constituição. Sentido jurídico positivo. O que é isso? Para Kelsen, o que é então a Constituição?
colocar uma frase que todo mundo conhece, repete, Constituição é a lei, veja, vou grifar aqui, lei mais importante, Constituição é a lei mais importante do ordenamento jurídico. Constituição é a lei mais importante do ordenamento jurídico. Portanto, de todas as leis que nós temos dentro de um país, a Constituição é a lei mais importante. Volto a frisar, para ele, então, nesse sentido jurídico positivo, Constituição é uma lei, embora não seja uma lei qualquer, a lei mais importante do ordenamento jurídico. Tanto é verdade que mais algumas frases aqui importantes do Kelsen. Vamos lá. Essa também é manjada. Veja, Constituição é o pressuposto de validade. Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis. Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis. Significa que, para que uma lei seja válida, ela precisa ser compatível com a Constituição. Para que uma lei seja válida, precisa ser compatível com a Constituição. Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis. Kelsen é bastante conhecido aí nos bancos universitários por conta da pirâmide, não é? Por conta da pirâmide que representa aí o ordenamento jurídico. Famosa pirâmide de Kelsen. Aliás, tem estudantes que de Kelsen só conhecem a pirâmide, não é? Tem estudante que chega a dizer que chega a pensar que ele é egípcio, né? A pirâmide de Kelsen, a pirâmide de Kelsen. Pois bem, segundo Kelsen, então, de fato, o ordenamento jurídico dá para se representar de forma escalonada. Dá para representar de forma escalonada. Vou te fazer uma pergunta. Não sei se você já pensou nisso. Pergunta quem costuma fazer, quando vivo, era o Norberto Bobbio, o italiano Norberto Bobbio. A pergunta é, por que uma pirâmide e não um paralelepípedo? Não podia ser um paralelepípedo de Hans Kelsen? Não é? Com Constituição em cima, lei embaixo, não dava para ser um paralelepípedo? Por que diabos uma pirâmide? Por que uma pirâmide? E a resposta é a mais óbvia possível, é uma pirâmide por razões numéricas. Por razões numéricas. Analise, veja o topo da pirâmide. Quantas constituições nacionais nós temos dentro de um país? É uma só. Constituição é uma só. E a ideia é que dessa Constituição as demais leis vão brotando. As demais leis vão nascendo. Então o ordenamento jurídico acaba sendo irradiado da própria Constituição. Ok? Então essa é a ideia de pirâmide. É por razões numéricas mesmo. Não é nenhum esoterismo de Kelsen, não. É por razões numéricas. E venha comigo para o quadro. Uma frase importante aqui, ó. Para Kelsen, vírgula, a norma inferior, para Kelsen, a norma inferior obtém sua validade na norma superior. Então veja, para Kelsen, a norma inferior obtém sua validade na norma superior. É assim, meus amigos, que ele justifica a hierarquia das leis. É assim que ele justifica a hierarquia das leis. Por exemplo, a norma de baixo obtém sua validade da norma de cima. Por sua vez, a norma de cima obtém sua validade na norma de cima. E isso até chegar na Constituição Federal. Tudo bem? Então, quer dizer, a norma de baixo, a norma inferior, obtém sua validade na norma superior. E isso vai acontecendo até chegar na Constituição. Aí vem a grande pergunta, o grande dilema de Kelsen. E a Constituição? Obtém a sua validade de onde? A Constituição retira a sua validade de onde? Essa foi a grande pergunta que o Kelsen empacou. Por quê? Pode voltar a imagem para mim. Porque a questão é a seguinte, o Kelsen não queria respostas mais abstratas, como por exemplo, a Constituição obtém sua validade do povo, da soberania popular, de Deus, do rei. Ele não queria respostas que saíssem do direito. Você lembra o nome do livro mais famoso do Kelsen? Teoria Pura do Direito. Ele queria que a resposta fosse uma resposta estritamente jurídica, e não sociológica, política, religiosa. E aí ele deu a resposta. Estranha a resposta, mas criticada a resposta. Mas essa foi a resposta que ele deu. Vem comigo para o quadro. É o segundo sentido de Constituição, letra B.
Letra B. O sentido lógico jurídico. Sentido lógico jurídico. Olha só o que disse Kelsen nesse sentido lógico jurídico. Para ele, veja, acima da Constituição, há uma norma. Acima da Constituição, há uma norma não escrita. Acima da Constituição, há uma norma não escrita. Vou colocar aqui entre parênteses como ele chamou essa norma. Norma fundamental. Norma fundamental hipotética. Norma fundamental hipotética. Então veja, acima da Constituição há uma norma não escrita, que ele chamou de norma fundamental hipotética, vírgula, cujo único mandamento é, dois pontos, obedeça à Constituição. Cujo único mandamento é, obedeça à Constituição. Minha gente, foi o jeito que ele encontrou de finalizar essa coisa de que a norma de baixo obtém validade da de cima, da de cima, da de cima. Isso tinha que parar em algum momento. Porque isso era o regresso ao infinito, não é? Sempre vai ter uma norma de cima. Por isso, ele decidiu que acima da Constituição tem essa norma não escrita, norma fundamental hipotética, cujo único mandamento, a única ordem é, obedeça à Constituição. Obedeça a essa Constituição que está aqui embaixo. E foi assim que ele terminou, então, a hierarquia das normas, criando essa norma fundamental hipotética, que é o chamado sentido lógico jurídico de Constituição. Esses, de fato, são os três principais sentidos que você vai encontrar no concurso. O sentido sociológico de Ferdinand Lassalle, o sentido político de Carl Schmitt e o sentido jurídico de Hans Kelsen. Nessas duas modalidades. O sentido jurídico positivo e o sentido lógico jurídico. Entre depois na área do aluno, depois chegando em casa, ou quem sabe amanhã, e eu selecionei várias questões de concursos públicos sobre constitucionalismo, várias questões de concurso público sobre esses sentidos diferenciados de Constituição. Veja lá. Não consegui falar dos 4 temas que eu me propus. Ficaram faltando 2, que são rapidinhos, elementos das Constituições e estrutura da Constituição. E eu vou deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta no ar para você responder na aula que vem, na nossa próxima aula. Pergunta que já caiu muito em concurso público. Manjada, a maioria deve saber a resposta. Mas vamos lá. A palavra Deus, que está no preâmbulo de nossa Constituição. O preâmbulo diz lá, blá, 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 vírgula, sob a proteção de Deus. A palavra Deus no preâmbulo, ela fere a laicidade do Estado brasileiro? Laicidade que é a característica de ser laico, a característica de ser leigo, não é? A pergunta é, a palavra Deus no preâmbulo fere a laicidade do Estado brasileiro? Por que sim, por que não? Responda isso para a aula que vem, porque a gente vai abordar esse tema na próxima aula, dentre outros tantos temas. Meus amigos, por hoje ficamos por aqui. Uma excelente semana, um excelente ano de muito estudo para todos vocês. Saiba que, na verdade, a aprovação no concurso público, ela demanda muita dedicação, não é? Muita dedicação, muito esforço, muita renúncia. Então aproveite o carnaval que temos num futuro muito próximo para estudar bastante, para ler aquilo que os professores estão recomendando para vocês, porque se você somar, de fato, ao conteúdo que você está estudando, com a sua dedicação, com a sua persistência, não tem outro resultado que não seja a sua aprovação. Boa semana, até depois do carnaval. Tchau, tchau.